Pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula de radiologia. Hoje a gente vai falar sobre radiologia do abdômen, vai falar sobre a introdução e como a gente faz a avaliação da radiografia simples, principalmente, tá certo? Vocês veem que o cerne desta aula também a gente seguiu para o tórax, vai seguir para as outras regiões também, para crânio, para músculo esquelético e para a mama. Então, a gente vai fazer nessa primeira aula introdução geral, quais são os principais exames de imagem que a gente tem disponível para avaliar o abdômen, assim como a gente faz a avaliação de forma sistematizada, tanto de uma forma mais clássica, né, como aquele ABCDE para ficar um pouco mais mnemônico, tá certo? E neste inteirinho também a gente vai falar sobre a anatomia do abdômen, focando principalmente a avaliação através do raio-x, tá bom? Vamos lá, dando início à apresentação. Então, esta aula tem como objetivos gerais saber avaliar estruturas abdominais, certo? Vistas principalmente pela radiografia. E como objetivos mais específicos, ter noções gerais do raio-x através de sua realização, das suas incidências, nomenclatura utilizada, assim como também conhecer a anatomia abdominal, tanto através do raio-x como através da TC também, tá certo? Raio-x e da tomografia computadorizada. Por fim, a gente vai ter uma aula também como fazer a avaliação, qual é o passo a passo para a gente conseguir avaliar todas as partes do abdômen, de uma radiografia, sem deixar passar nada, dando atenção para alguns pontos em especial. Então, introdutoriamente, vamos falar sobre os exames, depois nomenclatura, incidências, logo depois sobre anatomia, por fim, sobre a avaliação do exame. No final de tudo, se der um tempo, a gente vai falar também sobre os exames contrastados, já que a maioria dos exames contrastados são realizados no abdômen, então a gente vai aproveitar essa aula agora introdutória para falar sobre isso. Beleza, os principais exames de imagem para avaliar o abdômen são radiografia, a tomografia computadorizada, ultrassonografia e ressonância magnética. Eles têm suas indicações específicas. De uma forma geral, a gente já viu através das primeiras aulas que a radiografia ela vai identificar objetos muito rarefeitos, como ar, por exemplo, ar fora de alça, como pneu peritônio, a gente avalia com raio-x, distensão gasosa de alças intestinais, também a gente avalia com raio-x. São as estruturas, as imagens mais rarefeitas. Assim como no outro extremo, também a gente pode utilizar o raio-x para avaliar estruturas bem densas, como estruturas calcificadas, como cálculos renais, o próprio esqueleto, né, que a gente consegue ver também numa radiografia de abdômen, assim como também objetos metálicos, alguns dispositivos instalados dentro do abdômen, ou às vezes acontece, por exemplo, esquecer, coisa extremamente rara, obviamente, mas esquecer algum objeto no intraoperatório. Também é uma possibilidade, a gente consegue ver isso através de raio-x, assim como também ver um projeto de arma de fogo, entre outros objetos metálicos mais densos, tá certo? Tomografia consegue ver tudo isso e ainda mais consegue ver as partes moles de forma excelente, sendo primeira escolha, principalmente em relação ao abdômen, para ver cálculos. Então, tanto essa parte de extremos, uma coisa muito, muito rarefeita aqui para ver raio-x e alguma coisa muito densa, o raio-x consegue ver, tá certo? Alguma coisa muito rarefeita é uma coisa muito densa. Já a tomografia, ela consegue ver tanto o que o raio-x vê, consegue ver melhor ainda cálculos e ainda as partes moles vê de forma excelente, tá certo? O ultrassom, basicamente, é para ver as partes moles, sendo utilizado também para avaliar cálculos, tá certo? E ressonância magnética para avaliar as partes moles também. É um exame excelente. Ele é ruim para ver ar, por exemplo, ele tem suas limitações, assim como objetos muito densos, muitos hiperatenuantes, ele também tem suas limitações, tá certo? Beleza, pessoal. Então, a gente viu as principais indicações, pelo menos, do raio-x, tomografia, ultrassom e ressonância. Vai enfocar nessa aula um pouco mais sobre raio-x do abdômen, que é aquele método de imagem através do qual vocês vão avaliar o abdômen e aqui através do qual vocês vão ter que avaliar
muitas vezes sozinhos. Vocês vão estar lá no interior ou no próprio hospital de forma mais rápida, vocês solicitam uma radiografia, vocês vão ter que, na grande maioria das vezes, saber interpretar esse raio-x sozinho. Os outros métodos de imagem, muito provavelmente, vocês vão ter auxílio de um especialista, de um subespecialista na área para lhes auxiliar. Mas radiografia chama mais atenção, por isso que a gente quer dar um enfoque para esse método de imagem neste curso aqui, para vocês terem essa noção melhor, para poderem saber interpretar, principalmente quando já formados, mas, obviamente, durante a graduação, durante o internato, vocês vão se deparar com alguns casos de radiografia do abdômen, do tórax, do músculo esquelético, por exemplo, e que vocês vão ter que saber interpretar, dar o diagnóstico, conduta, etc. É claro que durante a graduação, com auxílio de profissionais já formados, né? Mas depois, sozinhos. Então, é extremamente importante, tá certo? O raio-x de abdômen é um exame complementar de imagem, assim como qualquer exame de raio-x, ele gera imagens bidimensionais das estruturas, no caso do abdômen, certo? Geralmente é um pedido como exame inicial, tá? Às vezes para dar uma triada, etc. Para avaliar principalmente abdômen agudo perfurativo, suspeita de perfurações de alça, abdômen agudo obstrutivo, naquela suspeita onde tem alguma obstrução no trato gastrointestinal, então há uma dilatação das alças, e na suspeita de corpo estranho, certo? Essas são as principais indicações. Uma quarta indicação, que hoje está sendo cada vez menos solicitada, é para avaliação de cálculos, tá certo? Porque ele tem muita limitação de localização e de tamanho. Cálculos menores raramente são vistos por radiografia. Então, essas são as principais indicações também do uso do raio-x. É claro que, mesmo na presença de algum desses achados, de alguma dessas indicações, seja um ar fora de alça, que é uma perfuração, seja uma obstrução do intestino com dilatação intestinal, seja um corpo estranho, seja um cálculo, na imensa maioria das vezes, vocês vão ter que complementar esse exame do raio-x com uma tomografia, entendeu? Então, ressaltando o fato de que a radiografia é um exame inicial, é uma triagem inicial. Às vezes vai fazer com que você otimize os recursos ali existentes naquela unidade de saúde que você está ali inserido. Às vezes só tem um raio-x, às vezes só tem um raio-x em ultrassom. Então, ele consegue triar alguns achados que outros métodos de imagem, por exemplo, o ultrassom pode ter dificuldade, como o abdômen agudo perfurativo, obstrutivo, ou em determinados casos de corpos estranhos ou cálculos, a radiografia simples é melhor. Aqui uma radiografia simples de abdômen, a gente vê tanto estruturas mais densas, como o esqueleto, né, aqui a coluna vertebral, aqui a bacia também, parte da bacia, aqui mais especificamente as asas dos ilíacos, a porção da cavidade pélvica menor aqui embaixo, aqui os fêmur de cada lado, tá certo? E aqui a transição torácica, né, vendo aqui de cada lado as costelas, aqui, então essas são estruturas mais densas. Depois a gente tem aquela estrutura ainda que é densa, mas com densidade intermediária, que a gente vê principalmente aqui as partes moles da pele subcutânea, né? A gente tem que procurar, por exemplo, enfisema, alguma alteração desse tipo, quando a gente vai avaliar essas estruturas, mas, obviamente, principalmente no raio-x, alterações de partes moles é o que a gente menos quer ver. A gente quer ver, e de esqueleto também, a gente quer ver principalmente alterações dentro da cavidade abdominal, tá certo? Essas alterações, em geral, estão relacionadas a arar fora de alça, por exemplo, um pneumo peritônico, que a gente vai ver aqui junto, principalmente paciente em pé, vai ficar aqui junto às cúpulas diafragmáticas, ou quando as alças intestinais, que são normais, a gente observá-las, mas que aqui estão com diâmetro normal, tá certo? Mas ela pode vir também com diâmetro aumentado. A gente diz que o diâmetro aumentado é quando o intestino delgado está maior, possui maior do que 3 centímetros de diâmetro, e quando o intestino grosso, que é esse que eu pintei aqui, no caso, mais especificamente, o cólon descendente, aqui, o sigmoide, e aqui o reto, tá certo? A posiçãozinha aqui do reto.
Quando esse segmento está acima de 5 centímetros no colo do intestino grosso, a gente fala que está dilatado. No caso do intestino delgado, quando está acima de 3 centímetros, tá certo? Outra coisa que a gente vai procurar aqui também é cálculos, como eu também já falei para vocês, ou corpos estranhos. São as principais indicações do raio-x do abdômen. Não é uma indicação, mas a gente consegue ver também o baço aqui, um órgão parenquimatoso, né, de partes moles, assim como também o fígado, a gente consegue ver. Ter noções mais ou menos pelo menos das dimensões desses órgãos, a gente consegue ter no raio-x de abdômen. Assim como também os rins, tá certo? Mais difícil ainda de ver, mas às vezes a gente consegue, pelo menos, ter a noção da localização dos rins. Beleza, esse é o raio-x do abdômen simples, ou também chamado de radiografia simples do abdômen. A gente também tem disponível como outro método de imagem para avaliar o abdômen a radiografia contrastada, tá certo? Então, não só a radiografia simples, mas a radiografia contrastada. A gente tem, vou dar 4 exemplos aqui para vocês, aqui uma seriografia que a gente faz do esôfago, estômago e duodeno, tá certo? Então, o paciente toma um contraste, geralmente é bário, mas pode ser contraste de iodo. Então, ele toma esse contraste, começa a ter começa a mostrar o lúmen das estruturas do trato digestivo, ou trato digestório, como aqui nesse caso o esôfago. No caso aqui a gente tem um esôfagograma, como a gente já viu nas aulas de tórax. E nesse outra radiografia aqui à direita de vocês, a gente vê o estômago, tá certo? E o começo aqui também do duodeno, primeira e segunda porções do duodeno. A gente também já vê aqui algum contraste chegando em algumas alças intestinais de Delgado aqui também. Então, essa é um exame. Então, a gente começa a ter noções melhor da anatomia. Ao invés de a gente só ver isso, por exemplo, que é um raio-x simples, sem nenhum contraste, se eu administrar o contraste, eu começo a ter noções de localização de determinadas estruturas. No caso aqui, das estruturas do trato digestório. Que a gente já viu aqui o esofagograma, o esôfago e estômago duodeno, também chamado de seriografia, ou EED também é chamado, utilizado essa sigla. Aqui, quando o contraste, a gente continua tomando o contraste, começa a chegar aqui no intestino delgado, essa parte central aqui, então a gente começa a ter noções da porção central do abdômen, a gente chama isso de trânsito intestinal, esse exame contrastado, que a gente toma mais líquido, mais contraste, e espera mais tempo para encher todas as alças de intestino delgado, a gente chama esse exame de trânsito intestinal, tá certo? E tem um outro exame, que ao invés de a gente injetar via oral, administrar via oral, a gente pode administrar também via retal, um contraste, e ele vai preencher todo o intestino grosso, tá certo? Aqui o cólon sigmoide, o cólon ascendente, o colo transverso, aqui ele vai, nesse caso o colo transverso é um pouco mais longo do que o habitual, então chega até quase a pelve aqui, o colo transverso. Aqui o seco, tá certo? E aqui o cólon ascendente. Lembrando que, como qualquer exame de imagem também, principalmente de radiografia, visto assim de frente, é como se o paciente estivesse olhando para a gente. Então, a nossa esquerda vai estar à direita do paciente e a nossa direita vai estar à esquerda do paciente. Por isso aqui é o cólon ascendente e por isso que aqui é o cólon descendente, tá certo? Outro exame que a gente pode se valer para avaliar o abdômen é através de ultrassonografia, tá certo? Aqui eu só coloquei exemplos aqui de uma prova lá do Ceará, só questão ilustrativa mesmo, mostrando a vesícula biliar. No caso aqui, mais especificamente, ela não está normal, tem um cálculo aqui, uma estrutura hiperecogênica com sombra acústica posterior, certo? Dentro de uma estrutura sacular anecoica, certo? Que é a vesícula biliar. Aqui a vesícula biliar com cálculo, aqui a vesícula biliar aqui com espessamento da parede e um líquido aqui em volta. Só para mostrar, eu queria ressaltar o fato de que o ultrassom pode ser estudado, ser utilizado para estudar qualquer estrutura do abdômen, mas ela tem maior relevância ainda, principalmente em relação a outros exames, para estudar as vias biliares, tá certo?
Além do ultrassom, a gente pode se valer também da tomografia computadorizada, é um exame extremamente comum, é um dos exames que são mais utilizados para avaliar o abdômen, assim como a ultrassonografia. A gente tem a tomografia computadorizada, ele é excelente para ver cálculos, principalmente cálculos urinários. Aqui a gente vê um cálculo na junção uretero-vesical direita, uma tomografia, um corte axial a nível da pelve renal, tá certo? E aqui um corte, uma tomografia do abdômen, aqui um corte mais superior, mostrando aqui o fígado com a lesão aqui de aspecto abscedado no lobo direito do fígado, tá certo? Aqui o baço, a gente vai ver a anatomia mais adiante, então a gente consegue ter uma ideia excelente, com detalhes impressionantes de partes moles, com esse exame de tomografia computadorizada. Ele consegue ser substituído, na grande maioria dos casos, pela ressonância magnética, exceto, basicamente, para ver aquilo que o raio-x consegue ver, tipo, ar fora de alça, pneumo peritônio, tomografia é melhor do que a ressonância. Dilatação intestinal também, tomografia é melhor do que a ressonância. E também, além disso, além desses dois do ar, ou fora de alça, ou muito dilatado dentro da alça, ou até para ver corpos estranhos, materiais muito densos, a tomografia, de uma forma geral, é melhor. Uma outra indicação é para ver cálculos. Ressonância é muito ruim, é péssimo para ver cálculos. Tomografia é melhor, tá certo? Então, ressonância consegue substituir a tomografia em quase tudo, exceto para ver, por exemplo, cálculos, pneumo, peritônio, certo? E dilatação intestinal, a ressonância já começa a ser um pouco, dá para ver um pouco mais, mas ainda a tomografia é mais indicada. Por último, materiais metálicos, vou colocar aqui como dispositivos de uma forma geral, ou corpos estranhos, geralmente são metálicos, então a gente consegue ver isso melhor com a tomografia. Na prática, para praticamente todos os outros, ressonância é muito equivalente ou às vezes melhor do que a tomografia. Mas devido à disponibilidade, custos, que a tomografia é mais disponível, é menor custo, de uma forma geral, tende-se a fazer mais tomografia na prática mesmo do que ressonância. Apesar de que tomografia, como vocês já sabem, tem radiação X, o contraste tem mais efeitos adversos, o contraste, que é o contraste iodado, tem mais efeitos adversos, é mais nefrotóxico, por exemplo, pode levar a uma nefrotoxicidade, diferentemente do contraste da ressonância magnética, tá certo? Que é o gadolínio, de uma forma geral. O quarto exame que eu queria ressaltar aqui para ressaltar para vocês que a gente pode, através do qual a gente pode estudar o abdômen, é a ressonância magnética. Então, a gente tem um corte coronal aqui, T2, de uma ressonância magnética do abdômen, mostrando os rins. É um corte mais posterior, porque pega a coluna aqui, mostra os rins, também os rins estão no retroperitônio, estão mais posteriores, mas também mostra o baço e mostra a parte posterior também do fígado, tá certo? Aqui do mesmo paciente, já um corte não coronal axial, mostrando um corte mais superior, mais ou menos nesse nível aqui, mostrando também a vesícula biliar, é uma outra grande indicação, uma diferença de superioridade da ressonância em relação à tomografia. Destaca-se a ressonância por também conseguir ver bem melhor do que a tomografia, principalmente as vias biliares, tá certo? As vias biliares é bem melhor avaliada através da ressonância, chega até mesmo o ultrassom ser melhor do que a tomografia, tá certo? Então, ressonância é melhor do que ultrassom, que por sua vez é melhor do que tomografia para avaliar as vias biliares. Dentro da ressonância existe até um subtipo de exame, vamos dizer assim, dentro da ressonância magnética, que consegue ver ainda melhor as vias biliares, que a gente chama de colangio-ressonância magnética, certo? A gente vê aqui um corte também coronal do abdômen, a gente vê aqui o coração, tá certo? Hemicúpula diafragmática direita, hemicúpula esquerda, que é um pouquinho mais baixa, né? Aqui o fígado, e a gente vê aqui uma parte do fígado, na verdade, a gente vê o ducto colético dilatado,
devido à presença de um ponto aqui, bem pequenininho, desse pontozinho aqui, ó, preto. Isso, ó, dado um zoom, vocês conseguem ver aqui através de uma colangio-ressonância, que é esse exame aqui, que ela pega a bile, que está aqui dentro da árvore biliar, né, como contraste. Ela, em vez de a gente injetar o contraste na veia, ela utiliza a própria bile para fazer o contraste da imagem. Uma sequência baseada em T2, certo? Vocês sabem que sequências baseadas em T2, não sei se eu já coloquei isso, acredito que eu não tenha colocado isso para vocês, mas sequências, a gente comentou, na verdade, sobre na primeira aula de exames de imagem, de ressonância, sequências T2, o líquor, a água fica branca, tudo aquilo que tem muita água vai ficar branca. E no caso, nas sequências T1, a água vai tender a ficar preta. Toda aquela substância que tem muita água vai ficar preta, certo? No caso, como a colangio-ressonância é baseada em T2, então, tudo aquilo que tiver muita água, como a bile, que é feita por 98% de água, ela vai ficar branca, tá certo? Então, a gente vê aqui que toda a árvore biliar, o ducto colédoco, o ducto cístico aqui, no caso, como esse paciente teve a retirada da vesícula, então não vejo a vesícula biliar, mas deveria estar aqui, a vesícula biliar. Além disso, eu vejo o ducto hepático comum e as vias biliares aqui, todas essas vias biliares intrahepáticas, tá certo? Beleza, então essa é a colangio-ressonância, foi um exame que foi feito lá no serviço. Deixa eu ver se tem como dar o play aqui. Ó, pronto. Então, só para dar é aquela mesma via biliar que a gente acabou de ver, a gente consegue ver 360 graus aqui com uma aquisição volumétrica que a gente chama de colangio-ressonância magnética, tá certo? Só para ressaltar para vocês aí que é um subtipo de ressonância magnética. Beleza? Show de bola. Então, tem só umas questões aqui para a gente ressaltar alguns conceitos. Aqui da UFRJ, 2009, paciente com febre, dor abdominal de forte intensidade no hipocôndrio direito, dor também, dor intensa, a palpação também do hipocôndrio direito, com uma leucocitose. No caso aqui é um quadro, já vou adiantando para vocês, neste caso, que a principal hipótese diagnóstica é de colecistite, tá certo? Colecistite. Certo? Que é a inflamação da vesícula biliar. Então, ele quer ver, ele quer inicialmente ver o primeiro exame que a gente solicita para ver as vias biliares. No caso, o primeiro exame é o ultrassom, tá certo? Mas se eu quiser ainda mais detalhes da via biliares, eu posso utilizar como segundo exame a colangio-RM, colangio-ressonância magnética, tá certo? Então, neste caso, só para ressaltar aqui uma suspeita de colecistite aguda, então a gente pede como próximo exame ultrassonografia abdominal, tá certo? É a resposta correta. Outro exame também perguntado aqui em 2014, no Hospital da Polícia Militar, lá em Minas Gerais, marque a alternativa correta. A colangio-ressonância é um exame muito utilizado no diagnóstico de patologia das vias biliares. Em geral, a gente começa a investigação com ultrassom, mas depois vai para a colangio-ressonância, que tem melhor especificidade. Este exame utiliza como contraste, só ressaltando aqui, o contraste para avaliar colangio-ressonância, que eu acabei de falar também, só para solidificar esse conceito, é a própria bile. Não se injeta nem gadolínio, que seria o contraste da ressonância magnética, né? Muito menos contraste iodado, que nem aparece. Ele é um contraste utilizado para tomografia, tá certo? E verde de indocianina, nada a ver, certo? Então, falso. No caso, a gente não utiliza colangio-ressonância, na colangio-ressonância não utiliza gadolínio, então o contraste é realizado através da própria bile, que fica esse branco aqui. Então, tudo que está dentro das vias biliares, que é a própria bile, tá certo? Ele se mostra branco neste exame de colangio-ressonância, fazendo assim, então, o contraste. Tá bom? Só para ressaltar esses conceitos para vocês. Pessoal, então,
a gente terminou a primeira parte da aula aqui, exames. Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Show de bola? Beleza, então depois no final aqui a gente também vai voltando a fazer perguntas, pausas para perguntas, tá certo? Nomenclatura no raio-x, a mesma utilizada para os demais radiografias. Tudo aquilo que é preto, a gente fala que é hipoatenuante, hipodenso, que são esses dois termos aqui de cima mais utilizados até para tomografia, mas pode se utilizar também radiolucente, ou simplesmente uma imagem lucente, ou até imagem hipertransparente. Tudo aquilo que ficou branco, muito denso, como esqueleto, corpo estranho, ou dispositivo de uma forma geral, a gente fala que é hiperatenuante, hiperdenso, também chamado de radiopaco, opaco, também hipotransparente, certo? São os termos utilizados para qualquer raio-x, qualquer radiografia, e esses termos aqui de cima, os dois primeiros, ainda mais utilizados para tomografia, já que os dois exames são baseados nos mesmos princípios de formação de imagem, que é através da radiação X. A gente vê 4 densidades básicas, né? Considerando, se tiver algum dispositivo, algum metal, a gente pode até falar em 5 densidades básicas, que é o ar, que normalmente vai estar só dentro do trato digestório, né? Gordura, que a gente vai ver ali no subcutâneo, partes moles, que formam praticamente os grandes componentes aí do abdômen, mas a gente consegue ver muito pouco, porque é um raio-x, né? Além de osso e metal, que ainda é mais branco. Então, lembrando que um raio-x, ele consegue ver melhor que esses extremos, osso barra metal, certo? E ar, isso é o que o raio-x consegue ver. Gordura, partes moles, ele tem muita dificuldade, a gente tem, às vezes, noções, tá certo? Vai ver esse raio-x próximo aqui, um raio-x do abdômen de um paciente em AP, de um paciente em pé, e a gente vê um material muito hiperdenso aqui, ó, localizado no hipocôndrio esquerdo do paciente, que é essa região aqui, tá certo? Do abdômen superior, e tem uns formatos tipo de uma chave aqui, ó, pessoal, tem um formato de uma chave aqui, então é um molho de chaves, o paciente psiquiátrico simplesmente engoliu várias chaves aí, ficou aqui no estômago, tá certo? A gente vê também alças intestinais, aqui no intestino grosso, principalmente, e consegue ver as estruturas ósseas, né, também, que são os extremos, né, esqueleto e ar, né? Lembrando aqui, só ressaltando aqui que tudo aquilo que está acima das cristas ilíacas, de uma forma geral, a gente chama de abdômen superior, e tudo aquilo que está aqui envolvido pela bacia, a gente chama de abdômen inferior ou pelve, tá certo? E a estrutura óssea da pelve que a gente chama de bacia, tá certo? Incidências, a gente viu que lá no raio-x que a gente faz muito mais PA e perfil. Aqui a gente faz muito AP. Vocês vão ver que praticamente quem faz de todas as topografias do corpo humano, basicamente onde a gente faz mais PA é no tórax. Para praticamente todas as demais estruturas, a gente faz um AP, seja no abdômen, seja no crânio, seja nas extremidades, né, antebraço, por exemplo, mão, etc. Faz um AP. No caso, os mais comuns é AP em pé e deitado, assim como pode-se fazer também um oblíqua, também são os mais realizados, mas tem outras incidências que você pode se valer para fazer um estudo do raio-x do abdômen. Lembrando que no AP, que é essa incidência aqui, ó, o paciente fica olhando, tá aqui o nariz, tá aqui os olhos, ele fica olhando aqui para a fonte emissora do raio-x, tá certo? Que vai ficar ali uns 2 metros de distância dele, vai atravessar aqui o abdômen, vai atenuar menos ou mais, dependendo das estruturas, vai bater aqui no filme, gerando assim a imagem do raio-x, né, como qualquer raio-x. Há uma particularidade em relação às incidências que eu quero ressaltar para vocês, que é a rotina do raio-x que a gente utiliza no abdômen agudo. Abdômen agudo, para vocês que não chegou, alguns de vocês já ouviram falar, outros não, abdômen agudo é qualquer dor abdominal que precisa de uma investigação adicional. Tá certo? Basicamente, assim, bem resumidamente, é mais ou menos isso. Você tem basicamente que prosseguir investigando com dados clínicos, exame físico ou
exames de imagem, outros, para ver se, basicamente, a ideia é saber se é um exame, uma dor abdominal que vai levar a uma cirurgia ou não, certo? Então, como qualquer dor que aumente a chance de uma cirurgia, é uma outra forma de dizer, não é a mais clássica, mas é outra forma de dizer, a gente chama de abdômen agudo. Para isso, quando o paciente chega para você com abdômen agudo, que você basicamente quer descartar um abdômen agudo perfurativo ou um abdômen agudo obstrutivo, tá certo? Obstrutivo. Nesse caso, vocês vão fazer 3 incidências de raio-x, que a gente chama de rotina no abdômen agudo. O paciente chegou com dor de forte intensidade ou de uma progressão atípica que chama mais atenção, você tem que continuar de prosseguir uma investigação desse paciente. E o que é que eu faço de raio-x quando é necessário, professor Franco? O que é que eu faço? Você faz um raio-x de abdômen em AP, em decúbito dorsal, que é esse exame aqui. Você faz um raio-x em decúbito em AP de um paciente em pé, que a gente chama de ortostase, que é esse daqui. E também faz um raio-x de tórax em PA no paciente também em pé, em ortostase, que é aquele daqui, esse raio-x do PA de tórax normal. Então, na rotina do abdômen agudo, além de 2 incidências para abdômen, que é o AP, em pé e deitado, eu também faço, na rotina do abdômen agudo, não só faço abdômen 2 vezes, mas faço uma incidência também de tórax, tá certo? Então, o raio-x de tórax faz parte da rotina do abdômen agudo. Aqui uma representação esquemática de um raio-x do abdômen, paciente deitado, certo? Se posiciona aqui a luz visível antes do raio-x para mirar aqui no abdômen, para ver aqui mais ou menos onde está marcado, o centro, pegar ali mais ou menos no umbigo, certo? E depois o técnico de radiologia vai para o tecnólogo, o biomédico vai para um biombo ali, vai se proteger e vai apertar o sinal ali para a radiação X atravessar as estruturas aqui do paciente, e do outro lado tem um filme aqui, só a pontinha do filme, que vai, ou um conjunto de detectores ali que vai gerar a imagem, tá certo? Lembrando, na rotina do abdômen agudo, a gente precisa fazer um AP de um paciente deitado, tá certo? Aqui, uma representação uma foto aqui de um paciente deitado, aqui os braços de um lado, o braço do outro, certo? Aqui, a região do pescoço, aqui das pernas do paciente. Então, eu pego o raio-x daqui até essa região para pegar todo o abdômen, tá certo? Mirando aqui, mais ou menos na cicatriz umbilical, tanto deitado, né, em decúbito dorsal, como um AP também em pé, em ortostase, o paciente já está em pé aqui, eu vou mirar um pouco mais acima do umbigo ali para avaliar toda a extensão do abdômen, tá certo? E depois eu faço um PA do tórax. Por que, professor, eu faço um PA do tórax? Porque é o principal exame para avaliar pneumoperitônio, é o PA do tórax, tá certo? Às vezes, o raio-x do abdômen corta ali a cúpula diafragmática, etc. Então, a gente consegue ver pior um pneumoperitônio, que pneumoperitônio é um gás dentro da cavidade peritoneal, é dentro do abdômen. Mas eu consigo ver melhor um pneumoperitônio através de um raio-x de tórax do que através de um exame do abdômen. Por isso que eu numa rotina do abdômen agudo, além das radiografias de abdômen em pé e deitado, eu também faço um raio-x do tórax em PA. Beleza, pessoal? Então, acabamos a primeira parte da aula. Alguém quer fazer alguma pergunta? Abrindo novamente para perguntas. Tranquilo, até aqui tudo tranquilo. Boa parte aqui que vocês já viram, vocês já estão acostumados com os termos, com os exames, com a nomenclatura, com parte das incidências, estavam acostumados já.